Arte, com professora Maiara. Aula de hoje, Marcel Duchamp. Olá, eu sou a professora Maiara, sou arte educadora e hoje vou falar sobre o artista Marcel Duchamp. Marcel Duchamp viveu entre 1887 a 1968. Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Aos 14 anos, o artista já pintava sob influência impressionista e, em 1904, se muda para Paris. Em 1907, algumas de suas obras são selecionadas para o primeiro Salão de Artistas Humoristas de Paris, e no ano seguinte, em 1908, o artista expõe no Salão de Outono e no Salão dos Independentes. A partir de 1911, pinta algumas telas sob influência cubista e, em 1913, cria seu primeiro handmade, a roda de bicicleta sobre um banquinho. Ele foi um dos precursores do dadaísmo e da arte conceitual, sendo o inventor dos handmades. Vale lembrar que Duchamp era contra a arte retiniana, ou seja, aquela arte que agrada à vista. Em 1915, Duchamp muda-se para Nova York e inicia aquela que é considerada sua obra-prima, concluída em 1923, O Grande Vidro, composto em duas partes, a noiva desnudada pelos seus celibatários e o moinho de chocolate. Mas o que eram os handmades de Duchamp? Os handmades foram talvez a maior criação de Duchamp. Trata-se de objetos prontos e banais, usados fora de contexto, como objeto de arte. Assim, os handmades rompem com o cartesianismo. O cartesianismo vem das ideias de Descartes, que acreditava que só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado. O gesto de Duchamp desacraliza a obra de arte, ou seja, retira o caráter sagrado criado nos movimentos artísticos anteriores. Ele convida o espectador a estar diante de uma obra que fala dos fatores da vida cotidiana, sem valor artístico, para o âmbito das artes. Seu objetivo é vencer aquela arte retiniana, uma vez que exige a participação ativa do público. Os handmades são considerados uma arte espontânea. O handmade mais famoso de Duchamp foi A Fonte, de 1917, um urinol apresentado como uma obra de arte assinada por R. Mutt e rejeitado pelo júri. A obra só foi aceita quando os avaliadores tomaram conhecimento do verdadeiro criador da escultura. Entretanto, há a possibilidade dessa obra ser, na verdade, ideia da artista baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, diante do fato que Duchamp escreveu uma carta à sua irmã que uma amiga havia enviado no salão um mictório de porcelana como escultura. A artista não buscou reconhecimento em sua vida, desprezou formações acadêmicas e questionou a arte tradicional. Em 1919, Duchamp cria outra obra, uma pintura provocativa da Mona Lisa com bigodes e barbicha. Por volta de 1928, une-se ao movimento surrealista, no qual irá criar várias cenografias. Principais obras de Duchamp. Dentre suas obras, podemos destacar Nu descendo a escada, Roda de bicicleta, Porta-garrafas, A Fonte e O Grande Vidro. Mas afinal, o que foi o dadaísmo? O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição também é criação. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta, como o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Bom, pessoal, agora que nós conhecemos o artista Marcel Duchamp, é necessário pontuar algumas coisas.
Apesar do movimento dadaísta e as obras do artista Marcel Duchamp gerar um certo tipo de estranhamento nas pessoas, é necessário entender a importância dele em um contexto da história da arte. Antes do dadaísmo, nós tínhamos outros movimentos artísticos que já haviam acontecido, como o rococó, o romantismo, o barroco e o realismo. Porém, o dadaísmo vem para romper com essa arte para os olhos, a arte para agradar. Então, o dadaísmo ele tem um significado importantíssimo dentro da história da arte. Porque imagine, havia um contexto histórico também ali. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Como os artistas poderiam continuar fazendo uma arte que agradava aos olhos em meio a uma guerra? O dadaísmo vem como uma resposta única e provocativa, em meio à turbulência daquele período. A arte já vinha caminhando ali, num contexto histórico, com o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Porém, os dadaístas chegaram para romper com tudo. Por isso ele tem um caráter político e social tão importante para a história da arte. E logo após ele já começa a surgir o surrealismo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos agora para a nossa atividade. Observe os objetos de sua casa e transforme ele em uma obra de arte, sem mudar o seu estado físico. Tire uma foto e imprima com a sua assinatura, pseudônimo no canto. Aqui no canal eu falo sobre artes visuais, artistas, dança, teatro e música. E de vez em quando saio viajando por aí. Obrigado por terem assistido, deixe seu like e comentário e se inscreva no canal. Até mais!